Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vamos apresentar uma pauta espírita e a pauta de hoje é doutrinação dos espíritos. Nos trabalhos de doutrinação dos espíritos nos centros espíritas, o médium doutrinador, ele fala com um espírito que se comunica através de um outro médium psicofônico, e nesse diálogo se estabelece então uma ligação ímpar no sentido do exercício da caridade entre os espíritos. Mercê da boa espiritualidade que ali realiza essa reunião, espíritos são trazidos de variados matizes. Alguns espíritos estão desencarnados e não têm consciência desse seu estado desencarnado. Em razão disso, eles necessitam de um médium para poder ver, ouvir e sentir não só o mundo espiritual, mas o mundo físico na sua inteireza. Eu digo na sua inteireza porque esse sujeito que desencarnou não tem consciência disso, ele continua agindo no ambiente doméstico, no ambiente profissional, no ambiente social, como se encarnado estivesse, sem se dar conta que as pessoas não o veem, não o ouvem, não o sentem propriamente dito e não podem corresponder aos seus questionamentos ou às suas atitudes. Muitas vezes desencarnou e as suas emanações fluídicas em relação àqueles que eles querem bem, inclusive, são danosas, causam mal-estar nas pessoas. Não é incomum uma pessoa ir ao centro espírita, este encarnado, em busca de socorro porque não está bem, não passa bem, sente problemas cardíacos, problemas renais, problemas de locomoção, problemas de memória, coisas desse tipo, e que mais não é do que a aproximação muito intensa desse desencarnado inconsciente do seu estado. Então, quando ele é levado ao centro espírita e se comunica através dos médiuns, através do médium ele vê, ouve e sente não só o mundo espiritual, como também o mundo físico. E ali então o exercício da caridade é praticado na sua integralidade, no sentido do esclarecimento, porque doutrinar é educar. Então a educação com o esclarecimento é o esclarecimento espírita para esse espírito necessitado. Mas tem também os espíritos desencarnados que são malvadinhos, né? São malvadinhos e agem de maneira pensada com o objetivo de prejudicar os outros, sejam seus adversários, seus inimigos, ou sejam gratuitamente só para ver alguém sofrer. Esses espíritos também agem no mundo espiritual e muitas vezes eles são trazidos aos centros espíritas não a título de convite, mas a título de convocação, para que ali possam receber o de que necessitam. E o curioso é que nesses trabalhos de desobsessão, aí seria um trabalho de desobsessão, nós vamos falar disso em um outro vídeo. O curioso é que o médium doutrinador, bastante intuído pelos bons espíritos, conversa com essa entidade e busca nele algum ponto que possa alcançá-lo, que possa mexer com as suas questões de natureza emocionais, afetivas, a fim de que ele desperte para alguma coisa melhor do que aquilo que ele vem vivendo. Essa alguma coisa melhor, naturalmente, vai conduzi-lo a uma porta de entrada, a um portal de entrada para esse esclarecimento e para essa mudança de comportamento de que ele deve adotar. Existe também a comunicação de espíritos encarnados. Muitas vezes o sujeito está aí no cotidiano, pensando, falando ou agindo de maneira danosa a si mesmo, fugindo aos compromissos que tem em relação à presente vida, e ele então, num cochilo lá na casa dele, ou onde quer que ele esteja, né, no banco do seu automóvel, parado naturalmente, ou num sono profundo, ele vai ser levado por aqueles que lhe querem bem até um centro espírita e através de um médium com o qual ele tem afinidade fluídica, ele vai então se comunicar e receber ali uma espécie de chacoalhão espiritual a fim de que ele desperte, um despertar em espírito, para que esse despertar se reproduza na vida humana e ele possa então modificar o seu comportamento. Mas tem também a comunicação do próprio médium, que as pessoas falam que é a comunicação anímica. Alguns até dizem que isso é uma fraude de comunicação. Nem sempre isso ocorre, na verdade. Muitas vezes o médium manifesta a si mesmo.
o médium com as suas memórias espirituais, com os seus anseios, com as suas necessidades, enfim, ele manifesta a si mesmo. E naquela manifestação é como se ele estivesse diante de um psicólogo, né? Ele vai falando, vai ouvindo, vai se esclarecendo, vai mudando o seu comportamento e, enfim, aquele espírito, aquele médium, né? Aquele espírito acaba se esclarecendo. E quando ele desperta para a vida física, quando ele volta à vigília, ele então encontra uma sensação diferenciada, ele consegue, né, mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, enfim, ele consegue modificar esse seu estado e ele melhora. Naturalmente, todos esses trabalhos de doutrinação dos espíritos que eu estou falando, muitas vezes ele não ocorre num único trabalho, numa única sessão espírita, como a gente costuma chamar, não é? Muitas vezes, determinados espíritos levam semanas, meses e até anos para se esclarecerem, especialmente quando o espírito tem uma opinião formada em relação a si próprio, à criação, e ele é um sujeito teimoso e tinhoso, muitas vezes, e vai levando essa doutrinação a longa duração. O que faz com que essa doutrinação seja bem sucedida é o sentimento de amor e de caridade que move o doutrinador, que move os espíritos que atendem essa criatura, que move o conjunto dos trabalhos de esclarecimento através dessa dita doutrinação, né? Então, é necessário que as pessoas que participam desse trabalho, sejam encarnados e desencarnados, estejam prontas para realizar em si uma renovação. Aí a doutrinação de si mesmo. O sujeito começa a melhorar no sentido de estudar bastante, de exercer trabalhos caritativos, independente desse trabalho específico de esclarecimento de doutrinação, trabalhos sociais, conviver com as necessidades do próximo e buscar suprir essas necessidades do próximo, não no sentido paternalista, mas no sentido de ajudar o sujeito a alavancar o seu próprio progresso. Esse médium se sensibiliza, esse doutrinador se sensibiliza com isso. E aí nas atividades em relação aos espíritos desencarnados, ele vai agir com uma fortaleza que ele próprio desconhecia que em si havia. Então isso é bastante importante também. Nós costumamos comentar, inclusive, nesse nosso trabalho de doutrinação, que até procurando aqui, que eu anotei aqui em algum lugar, nesse nosso trabalho de doutrinação, que a questão da doutrinação é colocar a razão e o coração a serviço da palavra e esta a serviço do amor. Veja só, colocar a razão e o coração a serviço da palavra e esta a serviço do amor. Então aí existe uma questão de natureza emocional, cultural, educacional, enfim, que age em favor do trabalho de doutrinação, né? E uma coisa importante também que eu ia me esquecendo de dizer, mas eu lembrei agora, é que nós precisamos calibrar o discurso. O doutrinador precisa calibrar o discurso de acordo com a necessidade do doutrinando, do espírito que está ali em busca do socorro que foi trazido para ser socorrido. Calibrar o discurso, porque não é uma fala extemporânea, um vocabulário erudito, uma conversa sem fim, não ajuda em nada o espírito. Nós precisamos aprender a ouvir. Quando você ouve o espírito falar, através do médium, você se apropria da sua necessidade, você identifica a sua necessidade, aí então você pode efetivamente auxiliar na medida das suas próprias posses. Entretanto, essas posses são acrescidas pela orientação dos espíritos, porque o doutrinador também é médium. Então ele ouve aquela intuição espiritual, ele recebe aquela intuição espiritual e fere em relação ao espírito aquilo que pode realmente trazê-lo à tona, fazer com que ele emerja da situação na qual ele se encontra. Então, nós precisamos sim calibrar o discurso de acordo com a necessidade da criatura que está ali em busca do socorro. Esse trabalho espírita que nós realizamos, ele vem trazer para a gente
um processo de esclarecimento pessoal e também um processo de esclarecimento em relação à doutrina como um todo, porque tem centro espírita que não aceita esses trabalhos de doutrinação. Eu tenho até, aliás, não é uma só vez que eu ouvi isso, eu ouvi algumas vezes, às vezes faço palestra em algum centro espírita, ou dou algum curso, e já ouvi comentários do tipo assim: aqui no nosso centro espírita, nós só recebemos espíritos de luz. Nós não recebemos sofredor, não recebemos obsessor, só espírito de luz. Porque os espíritos de luz vêm trazer um esclarecimento para nós que afasta da gente os espíritos sofredores. E eu fico parado assim, olhando, ouvindo, né? Pensando, esse é um centro de obsidiados, encarnados e desencarnados, numa obsessão recíproca, porque se o trabalho espírita não se presta a socorrer os necessitados, é como se os hospitais não recebessem pessoas enfermas, recebessem só pessoas saudáveis. Então essas pessoas que pensam assim, que o seu centro só recebe espírito de luz, estão sob forte efeito obsessivo, na minha visão, hein? Com licença, na minha visão, sob forte efeito obsessivo, e precisariam todos eles passarem por uma doutrinação, por uma educação espírita, a fim de identificarem em si mesmo essa necessidade de mudança de comportamento, de rever os seus conceitos e abraçar conceitos novos que possam lhe auxiliar. Enfim, doutrinação segura, portanto, é aquela que atende à necessidade do doutrinando, aquela que atende à necessidade do trabalho que está sendo realizado, aquela que atende, enfim, o propósito do serviço com Cristo Jesus. Voltamos numa outra oportunidade e vamos adiante.